Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos à série Viagens Musicais através da História. Hoje temos aqui os nossos professores e professoras de todo o Brasil, que fazem o curso História da Música para Professores, com textos e práticas pedagógicas. Sejam também muito bem-vindos! Hoje faremos uma breve viagem pela história da música brasileira. Comecemos do início, ou pelo menos daquele que sabemos ser o início. Embora não tenha sobrado muitos registros sobre a música indígena do século da chegada dos portugueses ao Brasil, é indispensável fazermos uma menção a seu respeito. As fontes são, naturalmente, os relatos dos portugueses e estrangeiros que por aqui passaram. Devemos a Jean de Lery o primeiro registro em notação musical relativo à música produzida aqui, pelos indígenas. As impressões dessas músicas para os ouvidos europeus eram um tanto quanto diversificadas. Enquanto alguns padres deliciavam-se com um modo harmonioso das cerimônias, danças e canções indígenas, outros consideravam essas manifestações diabólicas. Com isso, já entramos na ação nada pacífica de catequização dos jesuítas, que incluía, como recurso para cativar e fixar mais facilmente os ensinamentos da doutrina cristã, a música. E de fato, os padres jesuítas foram os primeiros professores de música europeia no Brasil, tomados pelos conceitos de música sacra renascentista. Outro fator determinante para o desenvolvimento da história da música brasileira é a dos povos africanos escravizados. Dentre as contribuições desse povo, outro fato determinante para o desenvolvimento da história da música brasileira é a dos povos africanos escravizados. Dentre as contribuições dos negros escravos na construção da colônia portuguesa, chamaremos a atenção para três aspectos. Em primeiro, a contribuição indireta através do trabalho escravo, garantindo a possibilidade de expansão econômica e, em consequência, de desenvolvimento cultural. Em segundo, a participação direta dos negros escravos em funções musicais eruditas ou semi-eruditas, de caráter evidentemente europeu. Em um terceiro tocante à contribuição, mesmo que proibida por colonizadores portugueses, os valores próprios da música e da cultura africana. Apesar de todas as proibições, os negros praticavam as suas danças. Diante do desprezo do branco dominador pelo negro, diante do seu medo de possíveis levantes, diante do suposto caráter indigno das danças africanas e certamente também diante do caráter estranho da música dos negros para os ouvidos europeus, o processo de entrelaçamento das culturas musicais africana e europeia devia ser infinitamente lento. Durante praticamente todo o período colonial, a música tanto erudita como semi-erudita permaneceu europeia. Para melhor compreendermos a vida musical no período colonial, dividimos nossos estudos de acordo com os principais centros. Começaremos então pelo porto de entrada do Brasil, a Bahia. A tradição musical na Bahia remonta ao século XVI, quando a Capela da Sé, de Salvador, fora criada, e junto dela a criação de cargos como de moços de coro e posteriormente o cargo de organista, ocupado pelo padre Pedro da Fonseca, em 1559. O repertório musical da Nova Sé era naturalmente voltado à música sacra renascentista, além, é claro, do canto-chão. Esse tipo de prática se perpetuou por longos séculos depois. Em um salto brusco, mais precisamente para meados de 1700, ainda na Bahia, é possível perceber, em festividades públicas, a presença constante das práticas musicais. Chamamos a atenção aqui para as pesquisas musicológicas, ainda com certas lacunas, que mostram a presença do repertório europeu erudito e profano.
Talvez a obra musical mais antiga brasileira é um recitativo e área, de compositor anônimo, datada de 2 de julho de 1759. O que chama a atenção no recitativo e área mencionado é que se trata de uma obra profana, com texto em português, composto para voz, violino 1 e 2 e baixo contínuo, muito costumeiro no barroco. Em Pernambuco, a vida musical inicia no século XVI, e dentre os registros que temos sobre este período colonial, a linha histórica da música passa pela criação das obras e da vida dos compositores. Entre nomes como Inácio Ribeiro Noia, Joaquim Bernardo Mendonça Ribeiro Pinto, destacamos Luiz Álvares Pinto, que nasceu em 1719, em Recife. Estudioso de humanidades e também da música, Luiz Álvares Pinto pôde viajar a Portugal, onde teve efetivamente a sua formação musical. Vale ressaltar que a ida de músicos a Portugal para estudos era muito comum à época, principalmente nos estados próximos à costa. Posteriormente, já de volta ao Brasil, Luiz compõe a importante obra intitulada Arte de Solfejar, datada de 1761. No Recife, além de desempenhar as funções de mestre de capela, Luiz Álvares Pinto dedica-se também ao ensino da música. Chamamos a atenção ainda para mais um de seus trabalhos, composto em 1776, o manuscrito Divertimentos Harmônicos, com uma série de 5 músicas para coros de 3 a 4 vozes. No Pará, a vida musical teria início no século XVII, com o protagonismo do ensino musical por parte das missões da Companhia de Jesus. Na Catedral de Belém, destacam-se como grandes músicos os irmãos Lourenço e Antônio Álvares Roxo de Potflix. A fim de não deixarmos nos influenciar pela grandeza da atual cidade de São Paulo, ao apreciarmos os acontecimentos musicais no período colonial, reduzimos de forma modesta o protagonismo de São Paulo. Podemos atribuir à cidade de São Paulo, neste período, 2 fases. A primeira, ligada à fundação, em 1611, da Matriz de São Paulo, e a segunda, vinculada ao século XVIII, em que surgem as Irmandades ligadas à Matriz e, com elas, o cargo de mestres de capela. Mesmo assim, não podemos deixar de lado a grandeza e o talento de André da Silva Gomes.
Nascido em 1752 em Lisboa e trazido para o Brasil aos 21 anos, destaca-se como um dos maiores compositores de música sacra do período colonial, com notada missa a 8 vozes e instrumentos. É inevitável que compositores como André tenham se inspirado em características estéticas das obras e as formas musicais de compor europeias. Neste caso, percebe-se a semelhança à música barroca, exuberante em informação, conteúdo simbólico, na sua teatralidade e no seu apelo emocional coletivo. Porém, apesar de sua influência direta, a música brasileira não pode se enquadrar na estética barroca. Mesmo que a produção musical de São Paulo neste período tenha sido modesta, é necessário a ressalva a uma cantiga ou vilâncico de Natal, intitulada Matais de Incêndio, datada de aproximadamente 1730. Percebe-se por meio desse registro a presença de composições com caráter um pouco mais profano. Minas Gerais, sem dúvida, se destaca no extraordinário desenvolvimento da vida musical no período colonial, principalmente no século XVIII. Distante do litoral e infinitamente longe dos centros culturais da Europa, surgiu aí uma atividade musical intensa e de alto nível de execução e criação. A colonização no território mineiro se deu por paulistas, baianos, portugueses e outros. A vinda dos escravos africanos para trabalhar nas minerações em busca de ouro e também no cultivo da cana-de-açúcar, principal meio econômico brasileiro no século XVIII, foi sem dúvida uma das bases do sucesso musical. Mas só esse fator não é o suficiente para explicar a enorme expansão das atividades musicais em geral e, em particular, da composição. Dentre as características dos principais registros encontrados, a música sacra ainda permanece em predominância, mas isso não significa a não existência da música profana. A música mineira atribuiu a si praticamente um estilo novo e próprio, que valoriza a música enquanto espetáculo, e muitos de seus elementos foram extraídos da ópera. Dentre as características musicais, o acompanhamento do canto com 2 violinos, baixo e órgão, normalmente com trompas, flautas e oboés. A influência barroca, tanto na música como também na arquitetura, é bastante presente. Há ainda, dentre as manifestações musicais, a presença de compositores negros e mestiços, sempre voltados às práticas musicais semelhantes às europeias, tendo em vista que eram proibidos os ritmos dançantes oriundos das culturas africanas. Para finalizar, ouviremos agora a obra Missa para a Quarta-feira de Cinzas, de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. Os trabalhos de pesquisa deste período encontrem-se com grandes lacunas, a música em outros estados também esteve presente, por meio dos mestres de capela, como é o exemplo do Maranhão e do Paraná, onde já existem registros dessas atividades. Ficaremos por aqui com este episódio de Viagens Musicais através da História. Nos próximos episódios, continuaremos com uma breve história da música brasileira.
Até mais!